Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém? Boa noite a você. E quero saudar você que nos acompanha através do YouTube. Que essa mensagem possa falar poderosamente ao seu coração e abençoar a sua vida. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Essa é uma frase que eu sempre digo antes de iniciar a mensagem, antes de subir no púlpito, seja para ministrar um louvor ou uma mensagem. Estou muito grato ao Senhor pelo dia de hoje. Quantos estão gratos ao Senhor pelo dia de hoje? Irmãos, quero iniciar essa mensagem contando um testemunho de algo que aconteceu comigo. Hoje eu iniciei uma rotina, eu fiz um teste numa rotina nova e eu estava com muito medo. Era algo novo, é algo que eu nunca tinha feito e eu estou querendo preencher as minhas folgas e estudando algumas possibilidades. Hoje eu iniciei uma rotina que eu nunca tinha feito e eu estava com medo. E aí eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu quero pedir ao Senhor que as coisas possam favorecer a minha vida no dia de hoje. E aí eu orei ao Senhor deixando claro algumas coisas que eu queria que acontecessem no meu dia. Irmãos, nós estamos no final do dia de hoje e eu posso dizer que o Senhor ouviu todas as coisas que eu disse para Ele. Estou dizendo isso para você porque foi dito aqui algumas vezes que o Senhor ouve as nossas orações. E de fato e de verdade o Senhor ouve, e não só ouve, como responde às nossas orações. É por isso que nós não podemos deixar de orar. É por isso que nós não podemos deixar de pedir ao Senhor. Porque se pedirmos, o Senhor é bom e é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também neste lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e seguiu em direção ao Negueb. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo dia de hoje, pela rica oportunidade que temos de estar diante do teu altar, diante da tua presença mais uma vez. Pai, aqui o teu povo está reunido, Senhor, para orar ao Senhor, para agradecer ao teu nome. E quão felizes somos, ó Deus, em ter essa convicção de que as nossas orações são respondidas. Pai, obrigado, ó Deus, pelos testemunhos gerados aqui na tua igreja, Pai. Aqueles que foram compartilhados, aqueles, ó Deus, que estão sendo vividos agora e ainda serão compartilhados futuramente. Pai, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós temos a certeza de que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que está atento às nossas orações, atento àquilo que nós declaramos, Senhor. Pai, fale aos nossos corações nessa noite através da Tua Palavra e que todos nós possamos sair daqui edificados com aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Assim, ó Deus, eu louvo ao Senhor, oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem nessa noite é o chamado, a promessa e a resposta. O chamado, a promessa e a resposta. E nós lemos o texto que fala acerca do chamado de Abraão. Um homem que
certamente quando ouvimos falar de Abraão, nós ouvimos muitas coisas boas a respeito dele. E nós vemos que, de fato, o nome de Abraão se tornou famoso, porque nós estamos anos e anos e anos após a existência de Abraão, e nós continuamos falando de Abraão como se fosse a primeira vez. Abraão tem um grande nome. Eu queria iniciar essa mensagem refletindo no primeiro versículo que diz: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, dos meios dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, eu me colocando no lugar de Abraão, recebendo um chamado desse, eu tremeria as pernas. Porque o Senhor chega até ele e diz: olha, saia da sua terra, da sua parentela, do meio dos seus parentes e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Ou seja, saia do ambiente onde você já está confortável, do ambiente onde você já está adaptado e vá para um lugar que você ainda não sabe onde é. A primeira coisa que eu faço quando eu vou para um lugar que eu não sei onde é e minha esposa está ali para provar, que eu não gosto de ir para um lugar que eu não conheço. Eu não gosto, vamos para tal lugar e eu não saber para onde eu estou indo. Aí eu tenho que fazer todo um estudo antes, de ir no Google, de colocar a localização, de ver o que tem ao redor, para eu poder me sentir seguro de ir para esse lugar. Porque eu não tenho coragem de simplesmente botar no Waze ou botar no GPS e ir lá sem ter referências. Mas foi exatamente isso que o Senhor pediu para Abraão. Olha, saia da sua parentela, saia do meio dos seus parentes, saia da sua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, a gente vai ver um pouco adiante que ele de fato faz isso que o Senhor pediu. O versículo 2 ao versículo 3 diz: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O versículo 1, ele deixa claro acerca de um chamado de Deus para a vida de Abraão. E no versículo 2, o texto deixa claro uma promessa que Deus está fazendo para ele também. E quando eu refleti nesse texto, trazendo à existência a minha realidade, eu entendo que da mesma forma que Abraão tem um chamado, Deus também tem um chamado para a minha vida. A partir do momento que eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador, eu estava tendo entendimento de que eu não sou qualquer pessoa, de que eu não estou aqui para viver de qualquer maneira, de que eu não estou aqui só para acordar, trabalhar, chegar em casa, assistir um filme, a Netflix e dormir, e no outro dia viver a mesma rotina, sem ter Deus na minha vida. Eu entendi que Deus tem um chamado para a minha vida e eu sei que vocês também sabem que Deus tem algo especial na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, que nós reconhecemos que temos um chamado do Senhor. E o que nós precisamos ter claro na nossa mente é que chamado não está diretamente ligado a um chamado pastoral. Chamado pastoral é um tipo de chamado, mas eu e você temos um chamado, seja ele pastoral ou não. O Senhor me chamou, o Senhor chamou você para cumprir o ID, para cumprir a palavra, para cumprir a missão de propagar o Evangelho de Deus nesse mundo. Esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para usar a minha vida, a sua vida, para propagar o Evangelho desse. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. É por isso que nós estamos aqui, cada um com a sua função, cada um cumprindo o seu chamado, cada um dando resposta ao seu chamado. Porque nós somos diferentes, sim, mas nós servimos a um único Deus. Ao Deus que nós declaramos que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Se eu tivesse que acrescentar alguma outra coisa nessa letra, eu diria que não existe nenhum outro Deus. Não existe nem maior, nem melhor, nem grande, nem pequeno, não. Um único Deus é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Mas nós somos diferentes e o Senhor nos usa de maneira diferente. Nós temos chamados diferentes. O chamado de Abraão foi cumprido por ele e o nome dele está escrito no livro da vida, assim como o nosso nome também está escrito no livro da vida. Mas o Senhor deixou uma promessa para Abraão e uma promessa que também deixou para nós. O Senhor disse a Abraão que faria dele
um grande povo, uma grande nação e o abençoaria. E hoje, quando a gente olha para a história de Abraão, para tudo o que Abraão representa, a gente vê de fato que a promessa se cumpriu na vida dele. Mas o Senhor também tem uma promessa para mim e para você. Assim como o Senhor tem um chamado para a minha vida e para a sua vida, o Senhor também tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. E a promessa que Ele tem para mim e para você é que nada do que nós fazemos nesse mundo será em vão. Nada do que Abraão fez foi em vão e nada do que eu e você fizer aqui nesse mundo será em vão. Tanto para bem quanto para mal, tudo que nós fizermos aqui nesse mundo terá uma consequência. Mas eu louvo ao Senhor porque eu e você escolhemos a parte boa da história. E tudo que nós fizermos aqui para engrandecer ao nome do Senhor, nós estaremos lá na eternidade glorificando ao nome dEle. Porque nós vivemos aqui uma vida reta, uma vida santa, dando resposta àquilo que Deus trouxe sobre a minha vida. Eu já disse algumas vezes que eu não consigo imaginar minha vida sem o Senhor. E eu tenho certeza que você também não. É porque o Senhor trouxe para mim e para você um chamado, uma realidade, uma existência nova, que eu e você não vivíamos antes de conhecer o Senhor, e que quando conhecemos a Ele, passamos a viver, experimentar, e não dá mais para viver sem o Senhor. Os irmãos testemunharam, irmão Oswaldo, irmão Oswaldo estava no meio do testemunho dele, mas já deu para ver, né, e se ligar um pouco naquilo que o irmão estava falando, e de fato, de verdade, irmãos, independente do que acontece nas nossas vidas, o Senhor está ali para nos dar uma resposta, para nos dar uma direção. A irmã disse que, de fato, se uma porta fechar, outra se abre e outra é maior. É por quê? Porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus que cuida das nossas vidas, e nós estaremos com Ele na eternidade, porque nós temos uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe um ponto que não depende do Senhor. Aí depende de mim e de você. O chamado é do Senhor. Foi Ele que determinou sobre a minha e sobre a sua vida. Então o chamado de Deus vem de Deus, como nós já dizemos. A promessa é do Senhor para mim e para você. Mas existe algo que não depende do Senhor, depende de mim e de você. Que é a resposta que nós damos para o chamado que Ele determinou sobre a mim e sobre a sua vida. Eu quero ler com você a continuidade, versículo 4, que diz: Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Irmãos, nesse ponto que a gente acabou de ler, Abraão ainda não era tudo isso que a gente ouve falar de Abraão hoje. A promessa ainda não havia se cumprido sobre a vida dele, porque ele ainda não tinha dado a resposta. Mas a gente ouve e lê a partir do versículo 4 e vê que a promessa, que o chamado do Senhor, que a promessa do Senhor para a vida de Abraão não parou ali. Porque Abraão deu uma resposta àquilo que Deus havia pedido a ele. Se a gente vê no versículo 1, onde Deus diz: Abraão, saia da sua terra. E a gente vai lá para o versículo 4 e o versículo 4 diz: Então Abraão partiu. O Senhor determinou sobre a vida dele um chamado e Abraão correspondeu a esse chamado e deu resposta àquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele. Irmãos, Abraão viveu tudo o que viveu porque Deus é bom, porque Deus é fiel, sim. Porque Deus é todo-poderoso, sim. Mas ele também deu resposta àquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele. Deus tem um chamado para mim e para você que é viver o extraordinário nesse tempo. Mas existem coisas que só dependem de mim e de você fazer. Quer dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Mas Ele nos dá a liberdade de reconhecer esse chamado e responder a esse chamado, ou simplesmente virar as costas e dizer: não, Senhor, eu reconheço o Teu chamado, eu reconheço as Tuas promessas para a minha vida, mas eu não quero viver isso. Nós temos a liberdade de fazer isso. Teremos consequências graves para a nossa vida, sim, mas nós temos a liberdade de dizer: não, Senhor, eu não quero viver. Mas o que o Senhor nos traz nessa noite como alerta é que a nossa resposta precisa ser igual à resposta de Abraão.
se nós quisermos ter os mesmos resultados que Abraão teve. Se nós queremos viver a plenitude do Senhor como Abraão viveu, viver coisas extraordinárias com Deus como Abraão viveu, a nossa resposta precisa ser semelhante à que Abraão deu. Independente do desafio, independente das dificuldades, independente daquilo que tem acontecido, nós precisamos chegar para o Senhor e dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Eu não sei para onde eu vou, eu estou levando tudo, eu estou deixando muita coisa também, mas eu quero ir. Abraão deu essa resposta. E em seguida, no versículo 7, o Senhor aparece a Abraão e diz: darei esta terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Aqui a gente vê que a promessa do Senhor começa a ser cumprida na vida de Abraão por meio da resposta que ele deu. Abraão começa a viver aquilo que Deus deu, aquilo que Deus determinou sobre a vida dele. E o Senhor começa também a cumprir com aquilo que Ele havia prometido sobre a vida dele. Irmãos, se nós correspondermos àquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, certamente nós viveremos aquilo que Deus tem para mim e para você. O Senhor tem um chamado para mim e para você. O Senhor tem uma promessa para mim e para a sua vida. Mas nós também precisamos responder à altura daquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer. O Senhor tem uma promessa para o meu casamento, um chamado para o meu casamento, mas se eu não der a resposta que Deus quer, se eu não colocar o Senhor na minha casa, no meu casamento, na minha realidade, como eu viverei as promessas que Deus tem para mim se eu não coloco Deus no centro das coisas? Como eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida se eu não dou a resposta que Deus quer que eu dê? Por isso, irmãos, a mensagem do Senhor nessa noite nos traz um confronto. Para mim, primeiramente, e eu externo esse confronto aos irmãos. Nós precisamos conhecer o chamado de Deus para as nossas vidas. Sim. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Sim. Mas nós também precisamos dar uma resposta ao Senhor, aquilo que Ele tem declarado sobre as nossas vidas. A continuidade, o texto diz: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e seguiu em direção a Negueb, e a continuidade da história de Abraão todos nós sabemos. Quão grande ele foi e é no reino de Deus. Irmãos, nós precisamos corresponder àquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso como nós declaramos essa noite. Nós oramos e o Senhor nos responde. Mas esse Deus também traz sobre a mim e sobre a sua vida uma grande responsabilidade, que é sermos chamados filhos de Deus, sermos chamados cristãos, seguidores de Cristo, com um papel fundamental de fazer com que o reino de Deus cresça nesse mundo. E existem pessoas lá fora sedentas por mais do Senhor. Existem pessoas que não conhecem o Senhor ainda, sim, existem muitas pessoas que não conhecem a Deus ainda. Mas para que essas pessoas conheçam a Deus, elas dependem daqueles que já conhecem. E eu e você fazemos parte daqueles que já conhecem. Eu e você fazemos parte daqueles que já foram transformados. E hoje, eu e você precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que outros sejam tocados, sejam transformados, sejam sarados para a honra e para a glória do nome dEle. Que você nessa noite possa sair daqui confrontado assim como eu estou. De que quando eu paro para pensar, eu falo assim: eu sei tudo que o Senhor quer para mim. Eu sei o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei as promessas que o Senhor tem para mim. Mas eu ainda não dei a resposta que eu preciso dar. Esse foi o confronto que o Senhor trouxe sobre a minha vida. E eu quero deixar isso na sua vida também, na sua realidade. Para que eu e você saímos aqui nessa noite não só entendendo o chamado e a promessa, mas buscando entender qual a resposta que eu e você precisamos dar para aquilo que o Senhor tem para nós. Sai daqui nessa noite com essa palavra no seu coração.
Não esqueça dela durante a semana, não, pelo contrário. Procure buscar no Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer para dar a resposta àquilo que o Senhor tem me pedido? Senhor, o que eu preciso fazer para viver o meu chamado da maneira que o Senhor quer que eu viva? Irmãos, certamente, o Senhor vai olhar para mim e para você e vai responder exatamente aquilo que Ele quer que eu e você façamos. E se nós fizermos exatamente como o Senhor quer que façamos, não tem nenhuma possibilidade de dar errado. Não. Pelo contrário, eu e você estaremos na eternidade glorificando o nome de Deus junto com muitos outros que o Senhor salvará através das nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, graças eu te dou pelo teu cuidado conosco. Obrigado, meu Deus, pelo teu chamado, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque nós não estamos aqui em vão. Pai, nós não estamos aqui, nós não ligamos o microfone, nós não abrimos essas portas em vão, Senhor, não, pelo contrário. Nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Deus. Nós estamos aqui para declarar, ó Deus, bênçãos, ó Pai. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor e para louvar o Teu santo nome, com a convicção de que o Espírito Santo do Senhor está aqui conosco, com a convicção de que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é o Deus Altíssimo, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que está aqui, Pai, para ouvir as nossas orações, mas também para falar aos nossos corações. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de Abraão, Deus. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida dele. Pai, obrigado porque assim como o Senhor tem um chamado, Pai, e declarou um chamado sobre a vida de Abraão, o Senhor também tem um chamado sobre as nossas vidas. Pai, nos use, nos confronte cada dia mais para respondermos à altura, assim como Abraão respondeu, vivendo, ó Deus, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, dando resposta, Senhor, àquilo que o Senhor trouxe à vida dele como um chamado, como um desafio. Pai, que nada venha nos parar, que as dificuldades, que as lutas, que as enfermidades, Senhor, Pai, nada, Pai, nenhuma dessas coisas é capaz de nos parar, porque nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós cremos que não há nada maior e assim como declaramos e cantamos, não há Deus maior, não há Deus melhor. Pai, não, Senhor. Não há outro Deus a qual nós devemos servir senão o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Pai, continue a falar aos nossos corações e que a Tua igreja, que a primeira igreja batista de Ilha das Flores possa dar uma resposta positiva ao Teu chamado a essa igreja neste lugar. Que essa comunidade seja transformada, seja sarada, que vidas, ó Deus, sejam transformadas pelo Teu amor, ó Deus, pelo Evangelho que está sendo pregado aqui. Pai, obrigado por tudo. Cuide, Senhor, das nossas vidas, cuide dos nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, guarde a vida deles, dê uma noite de paz. E Deus, nos dê uma noite na Tua presença. E que a Tua palavra continue, Deus, a nos confrontar. Para a honra e para a glória do Teu santo nome é que eu oro. Amém.